Ai, Gabriela, tem noção há quanto tempo a gente tá esperando? Não, como se eu não tivesse nada pra fazer mais, né? Não, eu com meu pé machucado, tem outra audiência depois. Só nesse juizado mesmo. A outra audiência vai demorar, né? O que é essa? Ai, gente, não sei quanto tempo faz que a gente tá esperando. Eu também não faço nem ideia, mas faz bastante. Pode. Bom dia. Ainda tem isso, né? Gente, como é que aguenta? pode? É só nesse juizado mesmo. Ainda nada? Ainda nada. Óbvio que ainda nada. É lógico que ainda nada. Fazer o que, né? Tem que esperar. A gente não pode fazer. Paciência, né? Paciência. Atrasado pra avaliar, né, Gabriela? É assim, o juizado é assim, a gente tem que ficar esperando. Os conciliadores não resolvem absolutamente nada. Então eu vou sair daqui sem uma solução. Não, tem que ficar olhando pra cara do cidadão, né? Provavelmente. Vamos sempre atrasado. Vamos lá. Seu réu, autora, seu Antônio, Dona Maria. Vamos começar então. É uma dívida de 10 mil reais, é isso? Sim. Alguma proposta de acordo, alguma coisa? Que ele pague tudo. Não. 10 mil reais o valor da dívida, 10 mil reais é o acordo. Doutor, desculpa, não tem acordo porque meu cliente não tem vinculação nenhuma com essa dívida. Nenhuma vinculação, ele só me deixou quase no altar, 3 dias antes do Não. casamento. Tudo, mas o que é a dívida? A Quem que dívida é essa toda por causa desse casamento. Toda. Eu tive que pagar multa, tive que devolver os eletrodomésticos. Você tem noção do que é isso? Seu Antônio? Tem que falar, né? Não devo isso aí. Mas era um casamento, então vocês podem Não, dividir não era um essa casamento, dívida. foi quase um casamento. Então, se não foi um casamento, não tem que pagar nada. Doutor, a gente tá tratando da dívida aqui. É 10 mil reais. O acordo é em cima da dívida. Eu não tenho nenhuma proposta da parte de vocês. Meu cliente quis cancelar esse casamento na melhor das intenções. Então, o juízo pode fazer uma proposta de 50% dessa dívida aqui. pra Você tá do resolver. lado dele. Não, pra Eu quero que resolver ele isso pague aqui. tudo. Doutor, eu tô aqui Não pra tem defender 50%. a minha cliente. Não, o senhor você tá fazendo não uma tá- não, proposta... você não me ajuda, você não tá me ajudando em nada Não, você tá fazendo aqui. uma proposta pra outra parte, o senhor me Não, desculpa. fazer uma proposta O senhor para tá as fazendo duas uma partes. proposta... Para resolver isso aqui. Uma proposta para as duas partes. Vamos resolver, acaba, não tem processo e já resolve. Saem os dois felizes daqui. A dívida é por causa dele, ele tem que pagar tudo. Não ia casar sozinho. Mas eu não ia casar sozinho. Exatamente. Eu não ia casar sozinho. Não tem acordo então, doutor. Não tem acordo. Assim não tem acordo. A dívida é de 10 mil é o acordo. Um processo, estresse, tudo isso que eu continuar para quê? Pode resolver agora, é só fazer um acordo. 50%. Mais estresse do que eu já passei, pouco mais faz. Nossa, mostra, Gabriela, mostra. Ó, olha aqui, ó. 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 É? Ó. Tá, tudo bem, tudo bem. Eu não tenho Tem acordo, mais vocês ainda, tem não querem resolver isso. Não querem, Eu vocês quero querem que um ele processo. pague. Doutor, não tem acordo porque nenhuma dessas dívidas tem o nome do meu cliente. Claro. Tudo bem, tudo bem. Nada. Então, se você tem as suas Ele tem não suas fez provas, nada pro vocês querem casamento continuar. e nem pra desfazer Não, o casamento. por favor, Eu tive por que favor. fazer tudo. Vamos encerrar então. Você tem suas provas, vocês têm suas provas. Vamos marcar uma instrução então, uma audiência de instrução, e vocês resolvem isso processualmente, se processam e brigam depois perante o juiz. E se não querem acordo, não querem resolver, não vão resolver. Olá, tudo bem? Bom dia, tudo? Bom dia. A audiência já está acabando, o doutor já vai chamar vocês. Quer dar uma olhadinha numa revista? Ah, eu quero. Olha, tem essa aqui e essa. Ah, eu quero Essa é saber bem de boa. moda. É- é- Obrigada. essa é bem Obrigada. boa. Boa audiência. Obrigada. Que bolsa linda. Oi. Gabriela, tudo bem?
Tudo bem? Tudo. Daí? Ah, tudo bem. Hoje tá melhor do trânsito, né? Tá tudo melhor hoje. O dia. Tá. Não, eu tava vendo aqui nessa revista que eu peguei agora, ela trouxe pra mim. Gente, presta atenção nessa nova coleção da Dior, que linda. Ai, meu Deus. Só que ninguém merece essa Gisele Bündchen magra desse Ai, jeito, né? nossa Dá até senhora. raiva. Não sei como é que Ai, pode. também não. Deus. Olá, bom dia. Bom Bom? dia. Bom dia. Você viu aquela nova da pote diamante? Da MAC. Lindo, lindo, muito legal. Sensacional. Sensacional, é verdade, muito legal. Eu vi umas bolsas lindas aqui também. Não sei se você Uma gosta. joia. Não, deixa que legal, muito bonito. Ai, amei essa cor. Bonita, né? Olá, seu Antônio, senhor, né? Dona Nunes. Maria Gabriela. Doutora, o juiz já está liberado, vocês podem me acompanhar? Nossa! Mas hoje parece que nem demorou. Pois é, né? Pois é, impressionante. Gabriela, hoje quem vai decidir é o juiz. É diferente. Não é mais o conciliador. A gente não vai bater essa etapa de conciliação, isso já passou. é. Agora, vamos cobrar adianta. aquilo que ele está devendo, vamos tentar resolver dessa maneira. Hoje tomara que não demore tanto. Já tá chegando. Vocês, né? Boa tarde. O meu nome é Roberto, eu sou juiz e fui designado para atender esse caso. E eu quero dizer que o objetivo nosso aqui é tentar achar juntos, né, uma forma de poder solucionar esse problema. Seu nome é? Antônio. Antônio. Antônio, como você prefere ser chamado? Pode ser de Tony. Tony? O pessoal me chama de Tony. Tony, ok. Como é seu nome? É Maria Gabriela, mas eu prefiro que me chame de Gabriela, porque eu odeio ser chamada de Maria. Gabriela. Tony, você está acompanhado do advogado. O senhor é advogado do Tony? Sou eu. Como é seu nome, doutor, por gentileza? Guilherme. Doutor Guilherme. Gabriela, sua advogada? Sim. Mona Lisa, doutor. Doutora Mona Lisa. Doutor, eu só quero esclarecer que a gente já tentou conversar, a gente já tentou uma conciliação. A conciliação é sempre infrutífera nesse caso, tá? Não tem como conversar com o seu Antônio. Eles querem cobrar uma coisa Há que eu uma não dívida devo. de 10 mil reais que tem que ser paga. A minha cliente está sendo constrangida pelos credores. O celular dela não para de tocar. Minhas amigas, todas. Né? Doutora Mona Lisa, eu gostaria só, em seguida eu já lhe concedo a palavra, eu só quero, no primeiro momento, conversar com as partes, em seguida eu já falo com a senhora. Pode ser assim? Pode? Como eu tinha dito, né? Então o objetivo nosso é tentar achar uma solução, né? Os advogados aqui, no caso, são indispensáveis à administração da justiça, por isso é importante, né? O doutor Guilherme, a doutora Mona Lisa, Tony, Gabriela, fiquem à vontade. Nós somos profissionais, eu como juiz sou profissional e o objetivo nosso é tentar, né? E nós como profissionais, nós analisamos a questão de uma maneira mais técnica, de fora, mas de qualquer maneira, o nosso objetivo como profissionais é tentar achar a melhor solução, uma solução que possa atender os seus interesses, possa atender os seus interesses. Mas para isso, então, eu gostaria primeiro de conversar com os senhores um pouquinho. É possível, então, que enquanto eu esteja conversando com os senhores, enquanto o Tony estiver falando, Gabriela, você fique em silêncio? Sim. Enquanto eu estiver conversando com a Gabriela, Tony, você fique em silêncio? Sim, sem problemas.
Para nós, então, é muito importante que isso aconteça. Se vocês quiserem anotar alguma coisa, vocês vão ter a oportunidade de falar, né? Então, no primeiro momento, é isso que eu queria dizer. E depois, essa audiência é de instrução e julgamento. A minha profissão como juiz, começo, a gente vai conversar um pouco sobre o caso. Os senhores podem ficar tranquilos, porque, na verdade, o que for tratado aqui nesse início de conversa não é a mesma coisa que eu vou usar para julgar a causa. A gente chama isso de confidencialidade, mas é um tipo de confidencialidade que nós podemos conversar sobre vários aspectos. O fato de se fazer uma proposta não vincula, nós podemos conversar livremente. Caso não seja possível o acordo, aí sim, como juiz, se o juiz desempenha vários papéis no processo, o meu papel aí sim vai passar de juiz. Aí eu vou querer saber as suas provas, e eu então vou ter que encontrar uma solução. Depois, também tem algumas questões que eu gostaria de relatar. É importante que algumas vezes, em alguns casos, eu ouça separadamente o senhor, ouça separadamente a senhora. Se for necessário, a gente vai fazer isso, né? Alguma dúvida que vocês têm sobre o funcionamento disso aqui? Eu posso começar conversando com você, Gabriela? Sim. Pode ser? Vou começar então conversando com a Gabriela, né? Eu preciso me retirar? Não, o senhor pode ficar aqui. E depois, com os advogados, como eu disse, a gente vai ver as questões jurídicas. Gabriela, o que aconteceu? Doutor, eu O que tinha... te trouxe aqui? O que... Eu estava noiva dele há muitos anos já. E 3 dias antes do casamento, ele simplesmente desistiu. Disse que ele não gostava de mim o suficiente e que seria melhor para mim, inclusive, 3 dias antes do casamento. Ele não podia ter feito isso antes. Mas, enfim, aconteceu. E agora eu estou com uma dívida de R$10.000 por buffet, todas as dívidas do casamento, que ele diz que ele não tem nada com isso. Mas, na verdade, a culpa foi dele. Senão nós estaríamos felizes hoje em dia num casamento, né? E ele disse que não quer pagar e eu quero que ele pague tudo. Inclusive, eu estou frequentando um analista por causa disso. Todas as minhas amigas ficaram sabendo. Próximo ao casamento, no dia do casamento, haviam pessoas que não sabiam ainda. Então, é uma situação muito... Saiu na coluna social. Nossa, foi uma catástrofe. Pelo que eu tô Meu entendendo. pai está tomando remédios até, de tão nervoso que ele ficou com isso. Eu queria bater nele, inclusive eu devia ter deixado. E eu quero que ele pague a dívida, danos morais, o meu analista. Gabriela, gostaria de só perguntar alguma coisa em relação a isso. Vocês tiveram uma briga anterior? Isso que é pior, doutor. Não. Ele simplesmente chegou pra mim e falou: olha, eu não gosto mais de você, e não gosto tanto, ou melhor, como eu achava que gostava. E agora ele tá numa vida toda naturalista. E não quer casar, acha que ele não vai ser feliz e não vai me fazer feliz também. Mas, né, eu acho que ele tinha que explicar melhor isso. E então não houve uma briga entre vocês? 3 dias antes do casamento, ele comunicou? Eu, na verdade, não entendi o porquê disso, sabe, doutor? Eu não consigo entender até agora. Então, esse é um primeiro ponto que você gostaria de entender, pelo que eu percebi. E você falou também de alguns valores que você... Sim, 10 mil é o total da dívida. 10 mil? Porque eu fiz compras com o meu cartão de crédito e parcelado e vou ter que aguentar essas parcelas, lembrar dessa situação até o fim dessas parcelas. Então tem compras do cartão de crédito, o que mais? Tem as contas, multa, quando eu tive que devolver os eletrodomésticos, os presentes. Seu pai pagou 6 meses. 6 meses de apartamento. 6 meses do quê? Do aluguel, do apartamento aluguel do que nós apartamento. iríamos morar. E conseguiu rever alguma coisa, não? Não, nós conseguimos ele conseguiu fazer um acordo, mas mesmo assim teve uma multa, né? Multa. Alguma coisa mais, Gabriela, que você deseje falar nesse momento? Depois você vai ter uma nova oportunidade para falar. Não, por Não, enquanto nesse é momento. isso. Então, eu vou falar um pouquinho com o Tony, depois nós voltamos a conversar. E depois eu vejo com os advogados as questões jurídicas. Pode ser assim? Tudo bem. Tá? Qualquer coisa que você deseje, pode anotar, depois a gente volta a conversar. Tony, você podia me contar o que aconteceu? Claro, sem problemas. Olha, eu sempre tive um ótimo relacionamento com a Gabriela desde o início. Eu acho ela uma pessoa super boa em todos os aspectos. Só que eu me deparei numa seguinte situação. Eu não verifiquei que não
não gostava dela o suficiente, ou melhor, não é nem essa a questão. Eu achei que eu não seria, o meu amor por ela não seria o suficiente para aquilo que ela merecia ter na sua vida, né? Acho que acredito que um pouco de eu chegar nesse pensamento foi a influência do próprio pai dela, que sempre disse que eu não fui e nem seria um excelente marido para ela, e sempre foi contra o casamento, desde sempre, com relação à minha pessoa principalmente. E eu também precisava me encontrar, eu mudei de vida, eu larguei meu emprego no banco, tinha um emprego no banco, e voltei a fazer uma coisa que eu gostava, que era dar aulas de yoga. Estou montando a minha academia, né? Tá difícil ainda a situação, mas eu achei que sem ela e tomar o meu caminho seria menos difícil, né? Causaria menos sofrimento a ela do que eu manter um casamento sem um amor suficiente, assim, para que eu, né? Que eu acho que a minha visão, quando as duas pessoas vão se casar, tem que se gostar para passar a vida toda, né? Ou até ou quanto a vida lhes derem, mas eu não tenho essa pretensão. Pelo que eu entendi, então, gostaria que o senhor corrigisse se não foi isso, eu vou estar dizendo para o senhor o que eu entendi. Tinha um bom relacionamento,